Minha sogra começou a roubar de nossa casa durante sua estadia conosco, e quando contei à minha esposa, ela parou de falar comigo. Eu, um homem de 34 anos, cresci em uma família modesta de classe média em uma pequena cidade. Meus pais eram pessoas trabalhadoras que sempre focaram na minha educação e futuro. Meu pai trabalhava como mecânico, muitas vezes fazendo turnos extras para conseguir pagar as contas. Minha mãe era recepcionista a meio período em uma clínica local e também fazia trabalhos de costura freelancer em casa. Eles não eram ricos de forma alguma, mas garantiam que nunca me faltasse nada essencial. Desde jovem, meus pais me incutiram o valor do trabalho duro e da dedicação. Eles me ensinaram que o sucesso não vem facilmente e que eu teria que me esforçar para alcançar meus objetivos. Lembro-me de meu pai sempre dizendo: "Filho, não há substituto para o trabalho duro. Se você quer algo, tem que conquistá-lo." Apesar de não terem muito, meus pais sempre encontravam uma maneira de apoiar minha educação. Eles compravam livros, pagavam por aulas extras quando eu precisava e até economizavam para me comprar um computador de segunda mão quando comecei o ensino médio. A dedicação deles ao meu futuro era incansável e me motivou a estudar muito e fazê-los se orgulharem. Os sacrifícios deles valeram a pena. Consegui boas notas durante toda a escola e garanti uma bolsa de estudos para uma universidade renomada. Estudei gestão empresarial e me formei com honras. Pouco depois, consegui um emprego bem remunerado em uma corporação multinacional. Assim que pude pagar, comprei uma casa modesta, mas confortável, para meus pais em um bom bairro. Foi minha maneira de mostrar gratidão por tudo que fizeram por mim. O olhar de orgulho e felicidade nos rostos deles quando entreguei as chaves é algo que nunca esquecerei. Há cerca de 5 anos, minha vida deu uma guinada interessante quando conheci Samantha, uma mulher de 32 anos, em um seminário da empresa. Ela era de uma filial diferente da nossa empresa e ambos estávamos participando de uma sessão de treinamento sobre novas técnicas de gestão. Fiquei imediatamente atraído pela sua inteligência e sagacidade. Começamos a conversar durante os intervalos para o café e descobrimos que tínhamos muito em comum. Após o seminário, trocamos números e começamos a nos encontrar regularmente. À medida que nos conhecíamos melhor, aprendi sobre a história familiar dela. Ao contrário da minha família, a família de Samantha costumava ser bastante rica. Seu pai tinha um negócio imobiliário bem-sucedido e moravam em uma grande casa em um bairro exclusivo. Samantha frequentou escolas particulares e estava acostumada a um estilo de vida luxuoso. No entanto, as coisas mudaram significativamente para sua família nos últimos anos. Devido a uma série de más decisões financeiras e alguns investimentos arriscados, o negócio de seu pai faliu. Eles perderam a maior parte da fortuna e agora estavam afundados em dívidas. Tiveram que vender a grande casa e se mudar para um pequeno apartamento. Foi um grande ajuste para a família, especialmente para os pais de Samantha, que estavam acostumados a um certo padrão de vida. Samantha, sendo uma boa estudante, conseguiu um emprego decente na nossa empresa. Ela era trabalhadora e ambiciosa, assim como eu. No entanto, logo notei um padrão preocupante na relação dela com os pais, especialmente com a mãe. Seus pais, incapazes de aceitar suas circunstâncias reduzidas, constantemente pressionavam Samantha por dinheiro. Usavam a manipulação emocional para conseguir o que queriam. Lembro-me de um incidente claramente. Estávamos namorando há cerca de 6 meses quando Samantha recebeu uma ligação de sua mãe enquanto jantávamos. Sua mãe chorava, dizendo que não podiam pagar o aluguel e seriam despejados se Samantha não ajudasse. Samantha imediatamente transferiu dinheiro para eles, cancelando nossos planos de um fim de semana que estávamos economizando. Isso não foi um fato isolado. Seus pais, especialmente sua mãe, faziam-na sentir-se culpada dizendo coisas como: "Se você realmente nos amasse, nos ajudaria ou nós te demos tudo quando você era pequena e é assim que nos agradece." Parecia que não se importavam com a estabilidade financeira de Samantha nem com seu futuro. Tentei fazer Samantha ver que seus pais estavam se aproveitando dela, mas ela sempre os defendia. "Eles estão passando por um momento difícil", dizia, "ou sempre estiveram lá para mim, não posso abandoná-los agora." Era frustrante de ver, mas tentei ser compreensivo. Houve inúmeras ocasiões que mostraram como seus pais exploravam sua bondade. Uma vez, quando o carro de Samantha quebrou, ela pediu ajuda aos pais, já que lhes tinha dado uma grande soma de dinheiro para pagar algumas dívidas urgentes. Eles disseram que não podiam ajudar e que ela deveria ser mais responsável com suas finanças. Fiquei furioso, mas Samantha parecia resignada. Apesar disso, ainda enviou dinheiro no mês seguinte quando pediram ajuda com contas médicas.
Quando conheci os pais de Samantha, aproximadamente um ano depois de começarmos nosso relacionamento, fiquei surpreso com o comportamento deles. A primeira pergunta da mãe dela, depois de apenas um olá, foi: "Você é rico?" Senti-me incrivelmente desconfortável, mas deixei passar por causa de Samantha. Durante todo o jantar, eles fizeram perguntas sutis e às vezes não tão sutis sobre meu trabalho, meu salário e os antecedentes da minha família. Parecia mais uma entrevista do que um jantar casual para conhecer os pais. Com o tempo, notei com que frequência ligavam para Samantha pedindo dinheiro. Sempre tinham uma desculpa, um eletrodoméstico quebrado, uma conta inesperada ou uma oportunidade de investimento imperdível que certamente mudaria sua sorte. Samantha sempre cedia, mesmo que isso significasse sacar dinheiro de suas economias ou maximizar seus cartões de crédito. 3 anos depois de começarmos a namorar, Samantha e eu nos casamos. Foi uma cerimônia linda, embora eu não pudesse deixar de notar como os pais de Samantha reclamavam de cada pequeno detalhe que não estava à altura deles. Esperava que seus pais recuassem após nosso casamento, percebendo que Samantha agora tinha sua própria família com quem se preocupar, mas se tornaram mais persistentes. A mãe de Samantha ligava quase semanalmente, sempre com uma nova crise financeira que só nós podíamos resolver. Isso começou a colocar uma tensão no nosso relacionamento. Discutíamos sobre orçamentos e gastos, com Samantha sempre defendendo sua decisão de ajudar os pais. Um incidente particularmente frustrante ocorreu no nosso primeiro aniversário de casamento. Havíamos planejado um jantar agradável em um restaurante de luxo, algo para o qual estávamos economizando durante meses. Justo quando estávamos saindo, a mãe de Samantha ligou dizendo que precisava de dinheiro para um procedimento dental de emergência. Samantha, sem hesitar, transferiu o dinheiro, cancelando nossos planos de jantar porque não podíamos pagar os dois. Fiquei chateado, mas tentei ser compreensivo. No entanto, uma semana depois, descobrimos através de um primo de Samantha que sua mãe usou o dinheiro para um dia de spa com suas amigas. Quando a confrontamos, sua mãe desconsiderou, dizendo que precisava de um alívio do estresse. Em outra ocasião, os pais de Samantha pediram um empréstimo para iniciar um pequeno negócio. Prometeram-nos devolver o dinheiro com juros em 6 meses. Contra meu melhor julgamento, demos uma quantia substancial, quase esgotando nossas economias. 6 meses se passaram e não havia negócio nem reembolso. Quando Samantha perguntou suavemente sobre isso, ficaram ofendidos e disseram que ela estava sendo avarenta e pouco solidária. A situação estava afetando nosso casamento. Não podíamos planejar nosso futuro nem economizar para grandes compras porque sempre havia alguma crise com seus pais que precisava de financiamento. As férias eram adiadas, as melhorias na casa eram deixadas em espera e nosso sonho de formar uma família parecia desvanecer-se. Tentei ser paciente e compreensivo, mas estava ficando cada vez mais difícil. Sugeri que Samantha procurasse terapia para ajudá-la a estabelecer limites com seus pais, mas ela se recusou, dizendo que eu estava exagerando. Propus estabelecer um limite mensal de quanto podíamos dar aos pais dela, mas ela disse que isso era muito transacional para uma relação familiar. A situação chegou a um ponto crítico na semana passada. Samantha estava chateada porque seus pais pediram dinheiro novamente, desta vez para um presente de casamento para um primo. Prometeram-nos devolver os empréstimos anteriores, jurando que desta vez seria diferente. Apesar das minhas objeções, Samantha deu-lhes o dinheiro, mas estava reclamando comigo de como eles nunca cumpriam suas promessas. Já tinha tido o suficiente. Anos de frustração e ressentimento vieram à tona. Disse a Samantha: "Olha, entendo que são seus pais, mas isso tem que parar. Estão se aproveitando de você e está afetando nossa estabilidade financeira e nosso relacionamento. Você tem 2 opções, ou para de dar-lhes dinheiro e estabelece limites claros, ou continua fazendo o que está fazendo, mas para de se queixar comigo sobre isso. Não posso continuar vendo você se magoar e estressar por isso." Expliquei como suas constantes demandas estavam afetando nossas vidas. Não podíamos economizar para nosso futuro, estávamos adiando nossos planos de formar uma família e estávamos constantemente estressados com dinheiro, apesar de ambos termos bons empregos. Apontei como seus pais nunca pareciam apreciar seus sacrifícios nem faziam qualquer esforço para melhorar sua própria situação. Samantha ficou muito chateada. Acusou-me de ser frio e de não entender sua relação com seus pais. Disse que eu estava tentando interpor-me entre ela e sua família e que estava sendo egoísta. Mencionou como eu tinha comprado uma casa para meus pais, convenientemente ignorando o fato de que foi um presente único, não uma constante drenagem de nossos recursos.
Tentei explicar que não estava pedindo que cortasse completamente com seus pais, apenas que estabelecesse alguns limites saudáveis. Sugeri que poderíamos ajudá-los a encontrar aconselhamento financeiro ou buscar programas de assistência governamental, mas Samantha não quis saber nada disso. Saiu furiosa, dizendo que eu nunca entenderia por que não vinha de uma família respeitável como a dela. Já se passaram alguns dias e as coisas ainda estão tensas entre nós. Samantha mal fala comigo, me dá o tratamento frio e faz comentários passivo-agressivos. Ontem ouvi-a ao telefone com sua mãe, prometendo enviar mais dinheiro na próxima semana. Sinto que estamos de volta ao ponto de partida. Amo minha esposa e quero apoiá-la, mas estou no meu limite com essa situação. Sinto que estou vendo-a ser manipulada e aproveitada e não posso fazer nada a respeito. Está afetando nosso casamento, nossos planos futuros e nossa felicidade diária. Tentei falar com meus próprios pais sobre isso, buscando seu conselho. São compreensivos, mas admitem que não sabem como lidar com uma situação assim. Meu pai sugeriu que tentasse falar diretamente com os pais de Samantha, mas temo que isso só pioraria as coisas. Estou começando a me perguntar se eu sou o problema. Estou sendo muito duro? Deveria aceitar que é assim que as coisas serão e aprender a viver com isso? Mas então penso no nosso futuro, na família que queríamos formar e me sinto com raiva e frustrado novamente. Então, Reddit, estou errado por querer priorizar nossa estabilidade financeira e nosso futuro? Ou estou sendo insensível aos laços familiares de minha esposa? Estou perdido e realmente poderia usar uma perspectiva externa sobre isso. Atualização. Já se passaram 2 semanas desde minha última postagem e queria atualizar todos sobre a situação com minha esposa e seus pais. As coisas tomaram um rumo dramático e ainda estou processando tudo o que aconteceu. Após nossa discussão sobre as constantes demandas financeiras de seus pais, minha esposa e eu não estávamos nos falando. A tensão em nossa casa era intensa. Dormíamos em quartos separados e só nos comunicávamos quando absolutamente necessário. Esperava que eventualmente nos acalmaríamos e poderíamos ter uma conversa racional, mas as coisas tomaram um rumo inesperado. Uma noite, cheguei em casa do trabalho e encontrei minha sogra na sala de estar. Minha esposa me informou que sua mãe ficaria conosco uma semana para ajudar a resolver as coisas entre nós. Fiquei surpreso e irritado que minha esposa tivesse tomado essa decisão sem me consultar, especialmente dado nosso desacordo atual. No entanto, mordi a língua para não agravar a briga com minha esposa. Os primeiros dias da estadia da minha sogra foram desconfortáveis, para dizer o mínimo. Ela agia como se nada estivesse errado, sentindo-se em casa em nosso espaço. Tentei ser educado pelo bem da paz, mas não conseguia me livrar da sensação de que sua presença estava piorando as coisas, não melhorando. À medida que os dias passavam, comecei a notar algumas ocorrências estranhas em casa. Pequenos itens começaram a desaparecer, um relógio que raramente usava, algum dinheiro que tinha na gaveta da minha escrivaninha e até algumas das bijuterias de minha esposa. No começo, pensei que estava apenas perdendo coisas devido ao estresse, mas depois notei um padrão. Sempre que algo desaparecia, minha sogra voltava de suas saídas com novas sacolas de compras. Tentei falar com minha esposa sobre isso, mas ela desconsiderou minhas preocupações. Disse coisas como: mamãe passou por muito, provavelmente só queria se dar um pouco de prazer. Não é grande coisa. Sua atitude desdenhosa me frustrava, mas não queria insistir no assunto sem provas concretas. A situação chegou a um ponto crítico cerca de 5 dias após a chegada de minha sogra. Estava no trabalho quando recebi uma ligação frenética de minha esposa. Ela estava chorando, mal conseguindo dizer as palavras. Quando finalmente se acalmou o suficiente para falar, o que me disse me deixou arrepiado. Minha esposa havia descoberto que sua mãe tinha roubado seu cartão de crédito e uma quantidade significativa de suas joias, incluindo algumas relíquias de família. Agora, minha sogra não atendia o telefone e minha esposa não sabia o que fazer. Saí do trabalho imediatamente e corri para casa. Quando cheguei, encontrei minha esposa em um estado de pânico. Ela tinha desmontado o quarto de hóspedes procurando seus itens desaparecidos, mas sem sucesso. Tentei acalmá-la e sugeri que ligássemos para seu pai para ver se ele sabia de algo. Quando contatamos meu sogro, ele parecia genuinamente surpreso com a notícia. Disse que não tinha ouvido nada de sua esposa o dia todo, o que era incomum. No entanto, o que me incomodou foi sua defesa imediata dela. Nos disse para não tirarmos conclusões precipitadas nem acusá-la de nada. Estava claro que estava em negação ou era cúmplice do comportamento dela. Passamos as próximas horas tentando localizar minha sogra, mas todas as nossas ligações iam diretamente para o correio de voz.
Estávamos prestes a chamar a polícia quando o telefone de minha esposa tocou. Era sua mãe. Minha esposa colocou a chamada no viva voz e a voz de sua mãe soou angustiada, mas com um tom de manipulação que eu tinha aprendido a reconhecer. Afirmou que estava em casa e precisava urgentemente de dinheiro para pagar a um agiota. Jurou que tinha pedido dinheiro para investir em algo seguro, mas que tinha falhado e agora o credor estava ameaçando-a. Minha esposa estava furiosa. Exigiu saber sobre o cartão de crédito e as joias desaparecidas. Sua mãe fingiu ignorância no começo, depois rapidamente mudou de tática, dizendo que só tinha me emprestado e que tinha a intenção de devolver tudo assim que essa crise terminasse. Suplicou a minha esposa que a ajudasse uma última vez. Tinha ouvido o suficiente. Anos de frustração, ódio e raiva vieram à tona. Peguei o telefone da minha esposa e disse à sua mãe, sem rodeios, que se não devolvesse tudo o que tinha roubado em 24 horas, chamaríamos a polícia. Depois desliguei, com as mãos tremendo de raiva. Minha esposa ficou ali, atordoada. A realidade das ações de sua mãe parecia finalmente afundar. Desmoronou, soluçando incontrolavelmente. Apesar da minha raiva, meu coração se partiu por ela. Assegurei enquanto chorava, sentindo tristeza. Quando se acalmou, nos sentamos para conversar. Foi a primeira conversa real que tivemos em semanas. Disse que não podia continuar vivendo assim, o estresse constante, a fuga financeira e agora o roubo direto. Era demais. Dei-lhe um ultimato: ou cortamos os laços com seus pais e procuramos terapia para resolver nossos problemas, ou eu pediria o divórcio. Odiava ter que recorrer a medidas tão drásticas, mas sentia que não tinha outra escolha. Nosso casamento estava sofrendo há anos devido à influência de seus pais e este último incidente foi a gota d'água. Amava minha esposa, mas não podia continuar a ver como a manipulavam e abusavam dela por mais tempo. Para meu alívio, minha esposa não discutiu. O roubo parecia ter finalmente aberto seus olhos para a natureza tóxica de sua relação com seus pais. Concordou que precisávamos estabelecer limites firmes e procurar ajuda para resolver nossos problemas. No dia seguinte, minha sogra apareceu em nossa porta com uma bolsa contendo as joias de minha esposa e o cartão de crédito. Tentou explicar-se, tecendo uma história de desespero e boas intenções, mas minha esposa não quis saber. Pela primeira vez, vi minha esposa enfrentar sua mãe. Disse que precisava de ajuda, mas que não seríamos nós a fornecê-la mais. Disse que precisavam de tempo separados para reavaliar sua relação e que até sua mãe procurar ajuda profissional para seus problemas, não estariam em contato. Foi uma conversa difícil, cheia de lágrimas e recriminações de minha sogra, mas minha esposa manteve-se firme. Quando sua mãe saiu, senti como se um peso fosse tirado de nossos ombros. Nos dias que se seguiram, tomamos várias medidas para nos proteger. Mudamos as fechaduras, cancelamos e substituímos todos os nossos cartões de crédito e ativamos alertas de fraude em nossas contas. Também contatamos um terapeuta especializado em problemas familiares e codependência. Já passou uma semana desde então e as coisas ainda estão frescas. Minha esposa tem momentos de dúvida e culpa, mas está comprometida a trabalhar em si mesma e em nosso casamento. Tivemos longas e honestas conversas sobre nosso futuro e o que queremos de nosso relacionamento. Pela primeira vez em anos, sinto-me esperançoso sobre nosso futuro juntos. Também começamos a reconectar com amigos de quem nos distanciamos devido ao constante drama familiar. Tem sido revigorante passar tempo com pessoas que respeitam nossos limites e não têm motivos ocultos. O pai de minha esposa ligou algumas vezes, alternando entre fazer-nos sentir culpados e suplicar-nos que reconsiderássemos. Mantivemos-nos firmes em nossa decisão, reiterando que até sua mãe procurar ajuda, não estaríamos em contato. Tem sido difícil para minha esposa, mas ela entende que é necessário para nosso bem-estar. Olhando para trás, percebo que deveria ter pressionado mais por estabelecer limites desde o início de nosso relacionamento. Tinha tanto medo de interpor-me entre minha esposa e sua família que permiti que a situação saísse de controle. É um erro que não cometerei novamente. Estou grato pelo conselho e apoio que recebi de minha postagem anterior. Deu-me coragem para manter minha posição e lutar por nosso casamento. Temos um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estamos na mesma página. Para aqueles que possam estar em uma situação semelhante, não esperem até que as coisas cheguem a um ponto de ruptura. Estabeleçam limite cedo, comuniquem-se abertamente e não tenham medo de buscar ajuda. Sua paz de espírito e a saúde de seu relacionamento valem a pena. Obrigado a todos por ouvirem e atualizarei novamente se houver desenvolvimentos significativos.
Just a year ago, and now she was finally ready to talk about it. The timing was nothing less than sensational.